vou resumir um pouco do que ficou faltando no vídeo, né? Quando eu falo de etapas, né? Pertinho, Sara. Quando eu falo quando eu subdivido o tratamento em etapas, eu obviamente que já morria de medo que as pessoas questionassem muito a questão do tempo do vídeo, né? Tanto é que uma das pessoas do Facebook disse, sabe, onde já se viu gravar um vídeo de 15 minutos para terminar com um assunto chamado massagem ou ortopedia, etc. Eu não gravei e tampouco achei necessário colocar um caminho muito mais assustador que foi percorrido. Então, por exemplo, quando eu sinto a primeira vez o zumbido, eu vou para o pronto-socorro, faço a limpeza, essa limpeza gera uma otite média, essa otite média me deixa louco, porque, enfim, o zumbido aumenta muito naquela noite, naquela madrugada. No dia seguinte eu volto para esse hospital e uma médica do mesmo hospital, disse que eu já estava com o ouvido completamente inflamado e começa a me passar uma série de medicamentos. No segundo ponto, onde eu cito que eu tinha feito um contato com o otorrino, neurologista, etc. e tal, eu não cito, por exemplo, que o neurologista ele pega e diz, olha, a gente tem aqui uma neuralgia do trigêmeo, que é, para mim, o pior momento do tratamento, porque a neuralgia do trigêmeo, a prescrição é absurda, porque você toma um remédio, não sei se eu posso falar, acho que é melhor não, mas eu tomo um remédio que deixa você completamente maluco, né? O efeito desse remédio, o efeito colateral desse remédio é coisa absurda. Então, por exemplo, quando eles começam a falar que é trigêmeo, 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 o que eles alegam? O que esses otorrinos da USP, esses professores da USP alegam? Eu trabalho com mídia, com publicidade, com televisão há muitos anos, então eu começo a ter acesso a pessoas desse meio. Não do meio só de televisão, mas eu começo a ter facilidade de acesso a pessoas que estão aqui no Brasil trabalhando a parte de zumbido, estão avançados no estudo do zumbido. Nem tanto, né? Porque o que acontece é que no meio do tratamento, no meio do diagnóstico, você começa a ficar meio louco, porque você começa a ouvir que pode ser uma sinusite. Eles diziam, inclusive um professor, quando ele me pediu a tomografia, que eu não cito no vídeo, ele fala que uma das colmeias, ele fala exatamente isso, uma das colmeias da face, por onde passa a secreção de nariz, de sinusite, uma das colmeias estava entupida. Então, para resumir, para ver se chega mais alguém, o que acontece? Ele pega e fala que eu estou com neuralgia do trigêmeo, sem nenhuma assim, certeza. Eles falam, talvez seja neuralgia do trigêmeo, para você estar reclamando de um zumbido tão alto como você reclama, tão alto, e a tomografia mostra que tem uma parte da sua face, dentro da tomografia mostra que dentro de uma das colmeias há uma quantidade de secreção parada, talvez essa secreção esteja indo para olho, nariz e ouvido. E aí começa a me passar esses remédios que, enfim, me levam a parar o carro no meio da marginal e gritar, começar a gritar, porque o zumbido ele não ficou já aí como se fosse um zumbido, é como se eu tivesse praticamente ouvido gritos, né? Porque o efeito colateral desse remédio é absurdo. O que eu sempre disse para as pessoas que têm zumbido, inclusive na academia, as pessoas perguntavam, senhoras, a maioria são senhoras, que perguntavam para mim, poxa, mas eu escuto esse barulho, e todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Eu dizia, mas as origens são diversas. E como é que você trabalha as origens? De jeito algum, zero. Porque você é obrigado, se estiver ouvindo som aqui de carro, coisas aqui, é porque realmente não tem jeito. Mas ou você obedece aquele diagnóstico, ou, enfim, você volta para casa desanimado achando que não tem mais cura. Então, eu aceitei todas as propostas de diagnóstico. Para mim é proposta, porque em nenhum momento acertaram. Então, quando eu não falo da neuralgia do trigêmeo, onde eu passei 2 meses tomando esse remédio horrível, né, e eu pedi a suspensão rápido, a minha ex-mulher pediu a suspensão rápido, foi por causa disso. Então, essa é uma parte que eu não conto no vídeo. E aí,
vai passando, e eu chego até o otorrino, que é um especialista em zumbido, né, que começa a questionar e perguntar, por exemplo, a respeito... Ele olha muito a minha estrutura e ele foca muito numa ressonância magnética que eu tinha da coluna. Ele fala que as tensões da paravertebral, as tensões da coluna, ou uma hérnia, ou qualquer musculatura que esteja travada ou que esteja presa, e ele apertava, porque ele também é acupunturista, né, justamente porque ele identifica que todo esse nervo, todos esses nervos, esses conjuntos de tendões, de nervos, de músculos, eles fazem com que essa tensão faz com que pressione a parte de pescoço, e pressionando a parte de pescoço, que nas massagens é uma coisa horrível, porque você percebe que está totalmente travado, cheio de nódulo. Tem um músculo aqui do pescoço que ele fica totalmente cheio de nódulo, você sente na massagem que tem nódulos e nódulos por ali, e quando você passa pela ressonância, que você entrega a ressonância para ele junto com o ortopedista, ele fala: olha, eu preciso que você cheque relaxamento, foi a primeira coisa que ele perguntou, se eu fazia relaxamento, se eu nadava, se eu praticava esportes, se eu tinha uma vida fora do trabalho, ou seja, não era só trabalho, não era só televisão, não era só agência, não era só viagens, né? Afinal de contas, era avião o tempo todo. E ele começa a bater nessa tecla. Inclusive, eu adoro quando o médico é estúpido, porque quando ele fala, para de pingar própolis, acho que eu estava pingando própolis, já tinha tomado vários remédios que estão aqui nas receitas, mas, enfim, ele fala, você não pode tomar essas coisas, o teu problema é um problema que, com certeza, está na coluna. Então, quando eu saio do otorrino, desse otorrino, que é esse especialista, várias pessoas estão perguntando para mim qual é, dentro do meu canal tem um número, tem um e-mail, ou se não tiver, é só anotar, eu vou deixar aqui, ó, ouvir para ter@gmail.com. Eu passo, para mim não tem problema nenhum, acho que todo mundo tem que se curar desse negócio, de repente ele não tem a cura, mas se for o caso parecido com o meu, ele resolve, porque ele pede uma ressonância, depois que eu levo a ressonância para ele, ele pede para que eu comece tratativas com especialistas em acupuntura e massagens, para identificar tensão, extensão de braço, extensão de pescoço, extensão de lombar, porque aparece uma protusão discal na L5 com a S1, né? E ele fala, toda essa parte de coluna, ela percorre a paravertebral, a escápula, o trapézio, e chega a causar esse tremor, né? Por isso que quando eu abri a boca, eu senti o zumbido aumentar, né? Tanto é que quando eu fui fazer a laser terapia, por causa da TM, eles não sabiam, ninguém sabe nada, então, isso é o mais incrível. Você está abrindo a boca, está sentindo o zumbido aumentar, é por causa do dente. Se você está encostando, muitas vezes eu encostava na face, né, só de raspar a mão, eu sentia o zumbido aumentar. Então, ou seja, musculatura, foi o que ele falou. Se você está com a musculatura toda comprometida, se você está com a musculatura toda tensa, óbvio que a tuba, tímpano, eles estão comprimidos. E aí, eu lembro dele ter falado assim, a primeira coisa que você vai fazer é moxa, né, que é uma espécie de uma vela, um calor que eles colocam, né, tem na acupuntura isso, uma aplicação de moxa, aplicação de ventosa e muita massagem com creme, com gel, enfim, nessa região toda da coluna. Depois que você terminar a sessão de alongamentos, de massagens, é que você vai entrar na sessão de alongamentos dentro de um pilates. Por quê? Porque depois que você tirou os nódulos, porque se você está com as costas e o pescoço e os braços, por exemplo, tinha nódulos no braço direito, então, na junção do braço, ombro, eu tinha nódulos ali. Então, eles vêm apertando e vêm sentindo nódulo, 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 que sobe para a região do pescoço, sobe para a região da cabeça. Então, essa tensão toda faz vibrar a musculatura da face, a musculatura que invade essa região do ouvido. Então, esse sobe e desce de tensões causa esse encostar a mão no rosto e aumentar o zumbido, abrir a boca e o zumbido aumentar,
Porque toda a musculatura da face está comprometida, toda a musculatura da face está interligada, na verdade, ela está até conectada com tudo, com todos esses tendões, esses músculos, e aí eu não sou ortopedista para falar, mas eu passo 40 dias fazendo, primeiro, massagem, eu faço massagem, provavelmente por volta de 10 sessões, eu fiz um plano de 10 sessões, onde, inclusive, uma das coisas que me prejudicou bastante foi aquele choquinho, então as pessoas, a massagista colocou um aparelhinho de choque, e você toma daquelas, daquelas subidas, e aquilo tensiona muito mais. Então, toda vez que acontecia alguma coisa na massagem que piorava, eu ligava para ele, eu falava, olha, sair daqui pior. Ele falava, não, não pode, não é para fazer, ninguém pediu para fazer choque aí. É relaxamento. A primeira coisa que você vai fazer é relaxamento. 10 sessões para ver como é que fica. Depois dessas 10 sessões, a gente vai começar a trabalhar a sua hérnia. É uma protusão discal, na verdade, que é uma pré-hérnia, né? Então, essa pré-hérnia que eu tenho na L5 para S1, ela subia com uma dor absurda, né? Ela tensionava muito a minha lombar, L4, L3, né? Tanto é que quando ele pede para eu fazer o exame junto ao personal trainer, ele pede um exame junto ao personal para entender como está o meu alongamento, para eu levar até ele um resultado que dissesse até onde vai o braço dele, até onde vai, até onde você consegue abrir, fechar, tem tudo aqueles como fala, exercícios de academia. Então, você coloca uma caixa, aí estende a mão até o pé para ver se você consegue alcançar, e eu não alcançava nada. Na verdade, a minha musculatura estava toda perdida já, né? Tanto é que o próprio personal disse para mim assim, olha, você está perdido aí, porque se você não consegue chegar eu conseguia chegar um pouco acima do joelho, um pouco abaixo do joelho, eu não conseguia chegar nem na canela. Então, quando você consegue chegar até a canela, você está com a musculatura toda perdida, né? Toda comprometida. Então, aí que você entra no Pilates, porque o Pilates vai fazer o quê? Vai não só fortalecer, como vai estender. E essa extensão, depois do relaxamento, é viável. Se você faz primeiro a extensão, você vai criar mais nódulos. Então, quando as pessoas falam, tem uma ordem? Pô, lógico que tem. Porque começa com relaxamento, para você poder depois estender braço, ir até o pé, fazer aquelas, enfim, malabarismos que eles pedem de colocar a perna em cima da parede, colocar o pé para cima e tentar alcançar e fazer um abdominal. Então, isso o personal chega e fala para o médico, ele entrega um relatório para o médico, ele fala, olha, esse cara está todo comprometido, ele está todo encurtado, na verdade, desculpa, a palavra é encurtado, o verbo é encurtar, ele encurtou a musculatura, ele anda errado, a musculatura dele da paravertebral, junto da lombar, onde ele tem problema, está comprometida, tanto é que eu peguei 2 nódulos gigantescos não posso falar isso, na região da nádega, né? Ali no começo da nádega tinha 2 nódulos gigantescos que eles só conseguiram tirar com base numa ventosa com agulha, porque aquece. O meu filho de 4 patas aqui não vai deixar continuar daqui a pouco, ele está latindo alto lá na sacada. Acho melhor você ir agachado até lá e tirar ele de lá, senão ele vai me matar aqui daqui a pouco. Então, ele vai acabar participando também. Então, o que acontece? A lombar estava toda tensa, com 2 nódulos gigantescos, um em cada ponta da nádega, e tinha aproximadamente por volta de 20 a 30 nódulos nas costas, que eles tiravam. O que eu posso contar para vocês é que eles têm uma espécie de um revolvinho, assim, com uma ventosa, que eles agulhavam para fazer circular o sangue, para poder tirar o nódulo. Porque não se tira nódulo só no relaxamento. Tem nódulo que é tão duro, ele está tão tenso, porque eu, por exemplo, já estava no 5º mês de zumbido. Ou seja, você fica ouvindo aquilo, você vai ficando cada dia mais louco, você vai ficando cada dia mais maluco, você vai ficando cada dia mais tenso, né? Não, ele está solto, ele está super mega solto, ele está lá Eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouco. É que nesse horário os vizinhos começam a circular na rua com os seus cachorros, então ele vai para a sacada para latir para quem está passeando. E eu passei com ele todos os dias e hoje não deu. Eu fui assaltado na sexta-feira, mão armada, e hoje praticamente fiquei no banco o dia todo. Então, eu tinha esse compromisso e tinha que participar, eu tinha que fazer. Então, no geral, primeiro o relaxamento, ou seja, as massagens que identificavam pelo creme, pelo gel, pelo toque, a quantidade de nódulos que ele tinha. 2, em posse da ressonância,
ele olha a região da lombar e fala, olha, a lombar está comprometida, você tem uma hérnia aqui, uma pré-hérnia aqui. Uma protusão é quase uma hérnia, né? Então, ou seja, a distância entre os discos o disco já está abalroando um com o outro, o L5 e S1, você percebe que os dois são como se fosse um babalu, né? Porque o chiclete é como se fosse um chiclete, então, quando você espreme o babalu, sai aquele líquido. Então, a vértebra, quando ela se aproxima uma da outra, a cartilagem escapa e pega o seu ciático, pega o nervo ali lateral, que muitas das vezes tem gente que sente reflexo no pé, tem gente que sente reflexo na coxa, tem gente que sente reflexo no joelho. E no meu caso, eu sentia reflexo no cérebro, porque a dor era tão absurda que eu nunca imaginei que a minha coluna tinha relação com isso. Para mim, coluna é coluna, e membro superior, cabeça, ouvido. Eu já tinha passado por aproximadamente 20, 30 especialistas, né? E uma coisa também que muita gente perguntou que eu não falei lá naquele vídeo, é que eu fui no SEMA, que é onde está a Suara. Então, lá no SEMA, que fica na Moca, eu consigo uma especialista, que é uma especialista em zumbido, uma japonesa, e ela me dá um relaxante muscular. Foi aquele dia que eu comecei a entender que fazia sentido alguma coisa com relação ao que eu já tinha lido de tensão, de coluna, de vértebra, de tensão, de nódulos, de estresse, ou seja, todo esse caminhão de hipóteses musculares e colunas e etc., para mim fazia muito sentido depois do SEMA, porque lá a médica fala para mim, vou te dar esse relaxante muscular, e esse relaxante muscular, durante 30 dias, ele faz um efeito violento, ele relaxa muito, o zumbido cai muito, você percebe que tem alguma relação, porque a altura do zumbido, o volume do zumbido cai, mas também você começa a se questionar, você fala, pô, eu tô meio grog, né? Porque esse remédio é um remédio que te deixa meio grog. Tudo que é relaxante, eu acho que deixa você meio grog. Então, eu questionava com a minha ex-mulher, porque eu dizia, de repente, tudo isso que está acontecendo, do zumbido baixar, em virtude do barulho que foi impactado por um relaxante. Então, para mim, isso não fazia sentido. Mas que parou bastante aquela loucura, aquele som altíssimo, isso parou. Então, depois do relaxamento, depois do alongamento, aí vem a terceira e última parte, que é a parte onde eles fazem tratamento com moxa, com as ventosas, e aí é um tratamento de aproximadamente 10 sessões também. Eu não lembro exatamente se foram 7, 8, 9 ou 10, então não vou mentir aqui, mas foram mais de 5, 6, com certeza. O acupunturista ele está proibido de usar agulha, no meu caso, naquela época. Então, ele usava o quê? Ele usava a moxa que esquenta, aquece e quebra o nódulo, esse tiro com as agulhas para fazer circular o sangue e diluir o nódulo. Cada dia que passava também ia tirando o zumbido, até que definitivamente, depois de uns 40 dias, eu não via absolutamente nada. Eu lembro que o dia que eu não ouvi absolutamente nada foi o dia que ele disse, passando a mão por todas as regiões das costas, ele falou, não tem mais nódulo, não tem mais de onde mexer aqui. Agora, o que eu quero que você faça é aprender a ter uma vida de postura correta, de relaxamento, de água, de chuveiro, enfim, ter uma vida mais relaxada, né? Jogar bastante água quente. Se você tiver zumbido de novo, ou se aparecer alguma coisa de novo, bolsa de água quente nessas regiões que você sente tensão. Muitas das vezes ele falava assim, sabe, se você sente tensão no ombro, você não pode colocar água gelada, então você tem que colocar água morna para você relaxar essa região. Na lombar, onde você tem a protusão, que também trava e sobe toda essa inervação, esse estresse, também é um perigo, porque faz você trancar a musculatura do ombro. Ok? Na verdade, nós tivemos aqui só nós 4 mesmo. Tem alguma dúvida? Olha, no meu caso, eu acho que não era só estresse, Ara. Eu acho que no meu caso específico era o estresse e a protusão discal. Porque se fosse só o estresse, talvez tivesse curado rápido com um relaxante ou com as massagens. Mas o fato de você ter uma protusão e você ter discos se enfrentando um contra o outro e causando impacto no nervo ciático, essa goma que sai
das duas vértebras e empurra o ciático, isso causa uma tensão absurda também, né? Então, o zumbido ele é exatamente aquele que eu coloquei na descrição. Ele é um zumbido de chaleira, né? Um zumbido como se fosse aquelas televisões antigas. Eu sou da época ainda que meu pai pedia para eu colocar bombril na antena. Então, é aquele barulho de televisão fora de sintonia. Era um muito forte. Tanto é que até eu encontrar o tinnitus, sei lá o quê, no YouTube, eu usava a televisão no chiado, porque o que mais parecia com o meu chiado era o som da TV sem sintonia. E foi o que fez com que eu conseguisse dormir as primeiras noites. Porque eu levantei, sei lá, acho que talvez umas 50, 70, 80 vezes de madrugada querendo fazer uma besteira. Né? Porque, por exemplo, as pessoas que estão mandando Messenger aqui para mim sem parar, sei lá quantas pessoas pediram amizades e fizeram solicitações de amizade e todas elas estão desesperadas, umas mais do que a outra, escrevendo que vai se matar, que vai se matar. Não, eu faço massagem a cada 30 dias, né? E faço bastante alongamento na academia. Então, o que mais ele pediu para mim é que eu jamais levantasse 1 quilo sem que eu fizesse os 20, 30 minutos, ou seja, quase meia hora de alongamento. E os alongamentos todos, se for o caso, depois eu passo para vocês, eu pego os desenhos todos do Google e passo por e-mail. Mas os alongamentos de academia, e também aqueles de trazer o joelho até o peito, aqueles de pegar a corda ou uma toalha e trazer o pé até um pouco mais para perto do peito, todos esses ajudam. Você cruzar a perna e trazer o joelho da perna contrária até o peito, todos esses alongamentos tem que fazer na academia. Sim, passo para vocês. Acho que o ideal é vocês depois mandarem e-mail para mim nesse endereço que eu passei, e aí eu coloco os alongamentos que foram feitos. Eu acho que o alongamento em si, ele não tem muito resultado sem o relaxamento. Por que eu fiz o alongamento depois do alongamento? Que nem eu falei aquela hora. Se você está travado, se você está tensionado e vai fazer um alongamento, você vai se estourar. Porque um nódulo é capaz de, na hora que você for fazer um alongamento, esse nódulo aumentar, esse nódulo tensionar mais ainda, porque você está fazendo um esforço em um exercício totalmente perigoso, porque se você está cheio de nódulo no pescoço, vamos supor que você está cheio de nódulo no pescoço, e aí você começa, por exemplo, eu sei fazer a autoquiropraxia, eu aprendi com quiroprata, né? E o Pilates, como a Sara escreveu, ele faz o quê? Ele faz o fortalecimento dessas regiões, né? A massagem, o alongamento e o Pilates, eles estão muito conectados, porque a massagem relaxa, tira o nódulo, o alongamento faz com que a massagem faz com que o alongamento não seja dolorido, e depois disso você vai ter que fortalecer essas regiões onde você relaxou. Ou seja, você relaxou demais ombro, você relaxou demais lombar, e tem gente que, enfim, né, tem a distensão abdominal, tem uma região abdominal maior, e aí dá sobrecarga na coluna. Então, uma pessoa que pesa, como ele me explicou na época, eu estava 4 quilos acima do peso, né, ele disse, olha, se você começa a fazer massagens, ou depois você começa a fazer alongamentos com a barriga, o sofrimento é maior, porque a barriga compromete também um bom alongamento. É lógico que você pode fazer, porque você também não vai sair emagrecendo 20 quilos, 10 quilos, 5 quilos de um dia para a noite. O que eu fiz foi, primeiro a massagem, depois o alongamento, e eu diria que até uma parte do alongamento, junto com o Pilates, esteve muito próxima da moxa. Eu nunca vou esquecer da moxa. O volume do meu zumbido diminuiu significativamente depois de uma sessão de acupuntura. Foi maravilhoso. Então, a acupuntura, para mim, não ajudou, porque o que acontecia? Quando ele agulhava as regiões da lombar, onde eu tinha a protusão, eu sentia aquela agulha como se fosse uma faca. Então, por exemplo, a minha mãe tem 4 hérnias, né? E minha mãe tem zumbido. E quando minha mãe nunca resolveu o problema de zumbido dela, por quê? Porque é uma pessoa que está lotada de hérnias, ela não tem alongamento, ela não pode fazer alongamento, porque ela tem uma hérnia encavalada entre a L3 e a L4, ou seja, a vértebra encavalou uma na outra.
Então, minha mãe não tem nenhuma solução com relação ao zumbido, porque a tensão dela vem também da musculatura, porém, a origem de tudo, no meu caso e no da minha mãe, é porque as vértebras estão, no caso dela, estão comprometidas. Então, se ela operar, o risco de morte existe, qualquer cirurgia. Mas, pô, tu vai mexer com hérnia aos 75 anos de idade, ela é lindíssima tal, mas, enfim, o RG está lá, não tem como mentir. Então, o médico aconselhou, melhor não operar, é melhor aprender a conviver com zumbido. Então, minha mãe ouve esse som que eu coloquei no link daquele vídeo lá. Ela coloca aquele som baixinho, quando dá, principalmente por volta de 11 horas da noite, que é a hora que ela vai fazer as rezas dela, as preces dela, e o som fica avassalador, né? Porque quem tem zumbido depois da meia-noite, sei lá, na hora que para de passar um carro, na hora que para de passar uma moto. Na verdade, eu queria morar numa região, na época que eu estava com zumbido, eu queria morar numa região que tivesse uma guerra, que assim, pelo menos, o zumbido parava de me atormentar. Quantas e quantas vezes eu não deixei o som do zumbido, do som da televisão ou do YouTube, no último volume. Até acredito que meu divórcio se deu também por causa disso, porque eu acho que uma mulher, para aguentar um negócio desse, não é fácil, não. A mulher precisa levantar às 6 horas da manhã, tem que dormir cedo, e o cara fica com um zumbido ligado no YouTube. Porque eu ficava com medo de repente, me enforcar com fone de ouvido. Bluetooth eu coloquei e também acordei várias vezes com pancada de Bluetooth na testa. Então, eu ligava no iPad o próprio som e acabou. Mas passo por e-mail, sim, Suara. Eu coloquei o e-mail aí para vocês, ouvirparater@gmail.com. Eu passo o contato. Só me perguntem que contato vocês querem. Eu tenho contato de vários otorrinos que não resolveram absolutamente nada, mas, de repente, são bons. Eu passei por aproximadamente por volta de 10, 15, por aí. Depois eu passo por um especialista em ATM. Para mim foi o dinheiro mais mal gasto que já existiu na face da Terra, porque uma laser terapia não é barata. O cara mandou eu fazer aparelho de bruxismo, nunca vi um negócio desse. Fiquei cheio de borracha na boca e, para mim, não fazia efeito nenhum. Eu acordava, além de acordar com um zumbido, eu acordava desesperado com aquele aparelho dentro da boca. E depois a neuralgia do trigêmeo, que essa daí, eu peço para que vocês tomem todo cuidado. Se alguém falar, eu estou deixando gravado aqui, vou deixar esse vídeo uma semana, uns 5 dias, disponível. O que eu sempre digo nesse caso específico da neuralgia do trigêmeo, se o trigêmeo for um diagnóstico, eu hoje, depois de tudo que eu passei, eu pediria, pelo amor de Deus, não acreditem na neuralgia do trigêmeo de cara. Conversem com o otorrino e com o neurologista, porque os remédios da neuralgia do trigêmeo, eles são muito fortes. Eles me deixaram tontos, me deixaram várias noites, parecia que eu estava drogado, nem sei se eu tenho parâmetro para dizer, porque eu nunca fumei nada na vida, então, mas parecia que eu estava louco, né? Então, eu sempre digo, cuidado com duas coisas, não lavar o ouvido, né? Porque quando eu lavei o ouvido, peguei uma otite horrível, toda otite é horrível, mas eu peguei uma otite que piorou o zumbido 1 milhão de vezes, dos que resolveram, otorrino massagista. Os 3 que resolveram, eu vou passar para vocês. O SEMA é bem fácil, né? Vou passar o nome da médica. Não sei se a plataforma deixa, enfim, mas a gente está tentando se ajudar aqui. Se alguém me der alguma bronca, alguma coisa, eu falo, sabe o quê? Desculpa, quantos vídeos a gente vê? Eu procurei, e o que mais me irrita é que eu vejo vídeos com 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Eu cansei de passar noites e noites e noites e noites, e os médicos falam e não chegam a conclusão nenhuma. Pode ser, pode ser, pode ser. Tudo bem que pode ser, mas corta algumas opções e para de falar para ficar fazendo massagem de pau, de pedacinho de pau, lá, sei lá o que tem um japonês que fala para fazer, tem outro que fala que é sino, tem outro que fala que hipnoterapia. Para, meu. O médico que me curou, o médico que me trouxe a cura, um médico taxativo. Em nenhum momento ele riu, em nenhum momento ele olhou para o céu, em nenhum momento ele raciocinou, ele fez algum tipo de
Não, ele falou, se não tem perda auditiva, aliás, tem uma perda no agudo, muito pequena, zero. Mas, assim, eu adorei a forma como ele me tratou mal, mas pelo menos esse cara tem uma conclusão. Ele não está te fazendo ficar ali sentado. A consulta foi, eu acho que eu posso falar, paguei R$ 1.500 na consulta. Mas, pô, pelo amor de Deus, pelo menos valeu a pena. Se eu tivesse ido direto nele, eu teria economizado 30, 40 mil, que foi o que eu gastei em todos os tratamentos, aparelho de inalação, remédios que não acabavam mais, idas e vindas de madrugada para o hospital, toda hora. Ah, porque você tem uma casca no ouvido. Cansei de ouvir esse tipo de coisa. Que me ajudou foi um fisioterapeuta que tem canal. Então, quando as pessoas... teve duas pessoas que mandaram mensagens para mim dizendo que a fisioterapia melhorou, e um outro disse que a quiropraxia melhorou. Eu não curti nenhum nem outro, porque eu não posso falar aquilo que eu não passei. Eu não passei por fisioterapeutas e não passei por acupunturista, também não passei, né? O acupunturista, ele nada mais... no meu caso, eu passei, mas ele não usou agulhas. Ele usou moxa e usou a ventosa com agulha, que é um revólver, que faz circular o sangue naquela região até o nódulo se desfazer. Um especialista sabe dizer exatamente como é que é feito esse tratamento. Então, eu passei por dezenas de otorrinos, estão todos aqui registrados, se por acaso alguém questionar, falando, esse cara está falando, está contando uma história, mas não foi tudo isso. Tudo bem, então vem para cá. Vem para cá, eu mostro aqui na câmera todos os remédios que eles deram. Entendeu? Eles me encheram de remédios para pingar, remédios para beber, remédios para pingar na garganta, umas coisas absurdas. Nenhum deles fazia efeito, porque a musculatura, toda vez que eu abria a boca, era um barulho infernal. Toda vez que eu mexia as costas, era um barulho infernal. Quando ele dá uma bronca em mim e fala, sua coluna é o problema, faz todo sentido para mim. Eu falo, talvez, e ele dá um grito, ele fala, cara, para de pingar essas porcarias, de tomar essas porcarias. A sua perda auditiva é zero, é quase zero. Então, o teu problema não está na perda, o teu problema está na musculatura. E aí, para mim, eu saio de lá com muita segurança, porque é um cara que fala de forma brusca, ele fala de forma assertiva. O que mais você quer ouvir de um médico quando você tem zumbido, pelo amor de Deus? Ele fala, tem um rapaz aqui que fica me mandando mensagem o tempo todo, vou me matar, vou me matar, vou me matar. Eu falei para ele, e aí? Você acha que eu não pensei também em fazer alguma coisa? A especialidade de quem me curou é otorrino. Otorrinolaringologista especialista em zumbido. O cartão dele é um fenômeno. O cartão já assusta logo de cara. Quando você olha o cartão, ele faz palestras em Boston, ele faz palestras sobre zumbido no mundo todo. Não é à toa que o cara cobra R$ 1.500 numa consulta, por quê? O cara sabe o que ele está falando ali. E outra, o que eu acho lindo é o médico que chega e bate na mesa e fala, entendeu? Para de usar isso, para de pensar isso, porque eu acho que, para terminar, para não ficar cansativo para vocês, eu acho que todos os médicos, quando você se apresenta e senta como eu estou aqui, eles parece que está todo mundo relaxado, parece que está todo mundo bem, sabe? E você está com aquele negócio no ouvido te arrebentando todo e você fica ouvindo, pode ser, pode ser, pode ser. Eu vi vários professores da USP, por exemplo, que apontou o dedo para a minha tomografia e falou, é sinusite, é sinusite, é sinusite. Que sinusite? Não tinha sinusite nenhuma, entendeu? Para que falar que é sinusite? Então, eu passo o contato para vocês, dos três. Massagem, para falar a verdade, eu procurei. Ele foi muito claro, ele falou: eu só não quero massagem de shiatsu, porque a massagem forte ela pode ocasionar mais tensão, ela pode ocasionar mais problemas. Se você tem uma hérnia, se você tem uma protusão, se você tem uma lesão, você vai tomar uma massagem um pouco mais agressiva ou um pouco mais dura na hora de tirar o nódulo, você pode até vir a piorar todo o cenário. Então, o massagista que eu fui foi aqui na Avenida Pompeia, que, aliás, ele pediu para que fosse mulher, a massagista que fosse sexo feminino, porque ele falou, normalmente o homem vai apertar, vai, de repente, usar uma força excessiva, você tem que ficar falando para ele toda hora que é para relaxar, que é para descobrir nódulos, não é para apertar, não é para apertar, e pronto. Então, eu tenho aqui o otorrino que eu falei para vocês, que é o especialista,
que pede o ortopedista que eu vou passar, que pede o massagista que eu vou passar, que pede a clínica de Pilates que eu vou passar, junto com o acupunturista que eu vou passar. São esses 5 contatos, são essas 5 pessoas que me levaram até a cura. Eu acho até muito legal falar o que o rapaz escreveu lá no Facebook hoje: o zumbido não tem cura. Não tem cura? Legal, né? Eu sou exemplo vivo de que tem cura se você não desistir. Eu falo para todo mundo: coloca uma música do Rock Balboa e vai para cima, vai atrás de médico sem parar. Não desista. Se você está trabalhando, vai de sábado, vai de domingo, vai em qualquer lugar. Mas, eu praticamente, depois que eu tive o zumbido, eu não parava. Estou usando um óculos para perto aqui, mas está meio torto. Então, eu não parei enquanto eu não encontrei a cura. Sara, Suara, Ivonete, você continua fazendo massagem? Já disse que não. Pilates não. Eu faço o alongamento, como eu disse, na academia, por volta de 30 minutos, 4 vezes por semana, que me ajuda demais. Vou passar o alongamento por e-mail. O volume do meu zumbido diminuiu, a gente já falou. Quais especialistas resolveram, eu vou passar. O contato de todos eu vou passar. A Sara disse: eu vi muitos vídeos, não há conclusão. É isso mesmo. O que é mais revoltante é esses vídeos ganham views. Os caras só querem ganhar visualização, mas não falam absolutamente nada. Você não vê esperança em nada. O objetivo de eu gravar o vídeo foi a promessa que eu fiz para Deus, que se eu tivesse uma resposta, eu iria gravar. E olha que demorou para caramba para eu gravar, porque eu morro de medo, de vergonha de câmera. E hoje, por exemplo, abri a câmera que eu estava tremendo. E outra coisa que eu prometi, uns salmos que eu gravo lá também, salmo de cura, salmo disso, porque também me ajudou. Acho que a Bíblia ajuda demais em qualquer momento. E os tratamentos que eu falei: otorrino, massagem, otorrino, ortopedista, com massagem, com alongamento, dentro de um Pilates ou não. Para mim, o Pilates, sinceramente, não foi o que mais me fez bem. O que realmente resolveu o meu problema foi a moxa, com as agulhas com essa ventosa. Dentro da ventosa tem um monte de agulha que ele espirra para dentro das suas costas e vai tirando esses nódulos. O tratamento é assim: tu senta, para a gente fechar, tu deita numa maca e ele vai apertando e identifica um nódulo. Quando ele identifica um nódulo, ele pega aquela ventosa, coloca em cima, sufoca e deixa lá. Deixa aquela ventosa lá, que deixa aquela bola, enfim, roxa lá depois no dia seguinte. E depois que ele tira a ventosa, ele entra com uma outra ventosa, que parece um saca-rolha de vinho, e lá entra agulha que não acaba mais, 4, 5 agulhas, ele dá 4, 5 agulhadas, e ele faz o sangue circular naquela região e relaxa a tensão e tira aquele nódulo que está ali. Não é um nódulo, é uma pedra. Muitas vezes ele dizia para mim: Júlio, esse nódulo que eu tirei não é um nódulo, é uma rocha. Você não estava tenso, você estava travado. Né? Então, o que tem a ver... Oi, Angélica, tudo bem? Eu vou deixar gravado aí, Angélica, porque a Sara, a Suara, o pessoal está um tempão aqui. E depois eu vou deixar o vídeo aqui também de tudo que eu já falei. Mas o relaxamento ele está muito ligado a moxa, esse tratamento de agulha para fazer circulação, identificar se você tem lesões, identificar se você tem uma hérnia, uma protusão, enfim. Resumindo: otorrino, ortopedista, relaxamento, alongamento e continuar com os relaxamentos e uma vida diferente. Foi o que eu fiz. Nunca mais eu entrei nessa... Eu fui assaltado, por exemplo, na sexta-feira, à mão armada. Eu pensei que o zumbido fosse voltar, porque a tensão que eu passei sexta-feira é absurda, sabe? Pessoas te xingando, pedindo cartão, outro cartão, você acha que vai morrer. Então eu falei, cara, se isso daqui me der um nódulo, alguma coisa, vai vir zumbido de novo. Desde quando eu perdi o zumbido, eu fico com medo que ele volte, porque é um milagre você viver sem ele. Então a única coisa que eu não queria era voltar a ter isso. Ontem, inclusive, tive um dia bastante triste, foi uma Páscoa bem triste, porque eu lembrava a todo momento o assalto, mas, graças a Deus, eu estou aqui, eu sobrevivi, não morri, então é isso.
Tá bom, gente? Angélica, depois o vídeo está aqui e qualquer coisa a gente fala mais. Tá bom? Gratidão para todos vocês, eu que agradeço a presença. Eu sei que poucas pessoas vieram, mas de todo o meu coração, se eu conseguir, como eu falo para Deus, se eu conseguir fazer uma pessoa perder esse zumbido, para mim já é uma festa, né? Para mim já é uma comemoração eterna. Pelo menos eu não só trabalhei, vim aqui, ajudei, fiz meu trabalho, mas também fiz algum vídeo que preste no meio desse monte de vídeo que não resolve nada. Aqui fica a minha crítica para todo mundo que assistir esse vídeo que tem zumbido e não aguenta mais escrever zumbido no ouvido lá no YouTube, aqui no YouTube, zumbido no ouvido, e você ouve um monte de médico falar, e, enfim, e não dá uma hipótese segura, porque todo mundo tem medo de falar. Deus abençoe também, Sara. Obrigado. Obrigado, Suara. Obrigado, Angélica. Obrigado, Ivonete. Obrigado a todos. Todas, né? Público feminino todo aqui. E não, eu que agradeço, Suara. E passem, por favor, o e-mail que eu passo tudo direitinho para vocês depois. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês todas. Tchau, tchau.